mas se você não vem no culto à noite, para você esse é o último culto aqui nesse prédio. Pesado, né? Nossa, pastor, falar de último assim, não tem nenhum teclado de fundo, fazendo a base para o senhor vir. Mas é maravilhoso, querido, aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia em Hebreus. Eu vou bater esse papo com vocês, de fato foi algo que Deus colocou no meu coração. E eu creio que a gente está vindo de uma série de ministrações tão poderosas. Você tem conseguido perceber para onde Deus está nos levando? Querido, cada ministração que o Senhor traz para nós, é Ele estendendo a mão, dizendo, ei, tem um degrau mais, tem um degrau mais. Eu não sei quantos de vocês estiveram aqui na quinta-feira, mas nós tivemos a oportunidade, o privilégio mesmo, de receber, por intermédio da vida, da nossa supervisão. Então, pastora Mauri e Marisete estiveram aqui conosco, e ela derramou mesmo de algo que estava no coração de Deus. E eu creio, querido, que foi um marco para a nossa igreja. Não sei como você entendeu a passagem dela por aqui, ou até mesmo aquilo que foi ministrado, mas se você estava sensível e é inteligente, você recebeu daquilo que foi derramado sobre nós. Amém? Então, nós vivemos coisas maravilhosas, mas é necessário entender que existe algo novo para nós, em um novo tempo, um novo espaço, em um novo endereço. Amém? Glória a Deus. Abre comigo em Hebreus capítulo 10, nós iremos ler dos versos de número 35 a 39. Eu vou ler na versão Almeida atualizada. Diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Está na certa, tá, né? Isso. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, sermos ministrados pela Tua Palavra, e eu creio na Tua unção, despedaçando julgos, mentiras, enganos, sofismas, orgulho, Pai, e aquilo que possa ser resistência ao semear da Tua Palavra no nosso coração, que possa cair por terra. Nós nos abrimos para acolher com mansidão a Palavra ministrada a nós. Obrigado porque não sairemos daqui da mesma forma, mas receberemos mesmo daquilo que o Senhor deseja comunicar ao nosso coração essa manhã. Obrigado, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém? Querido, eu estou com esse texto no meu coração, e a Bíblia fala, nesse versículo, ela fala a respeito daquilo que os antigos viveram, ela fala a respeito de como eles se portaram, procederam, e então traz um conselho importantíssimo para nós. Amém? Eu quero ler mais uma vez. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Você concorda comigo que, assim, queridos, se fosse, eu e você temos convicção que é a palavra de Deus, só estar escrito, não percam a confiança, deveria ser suficiente para nós? Você está comigo? Então você imagina que a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, e ela diz, não percam a confiança de vocês. Então isso me diz que eu preciso continuar acreditando no que Deus diz, ponto. E eu não devo vacilar com relação a isso. Mas o próprio Deus diz, persevere, fique nesse lugar, mantendo firme, porque grande será a recompensa. Querido, uma recompensa já é boa, mas uma grande recompensa é melhor. Eu acho maravilhosa a maneira como Deus é exagerado. Há quem diga, convivendo comigo, que eu sou um pouquinho. Mas se eu tenho como referência o meu pai, eu vou ser exagerado também. E eu não sei se você percebeu, mas eu quis falar exagerado. Acabou de fazer exagerado. Ok? Mas era exagerado o que eu estava querendo dizer. Então você virou para a pessoa do seu lado e disse, o que ele falou agora? Eu perdi. Foi isso mesmo. Mas o texto então continua dizendo, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Queridos, nós vamos ver pela palavra, que fazer a vontade de Deus
não é algo que te exime e não vai exigir de você uma continuidade. Nós vamos ver pela palavra exemplos de homens que eles entenderam aquilo que Deus deu como missão, aquilo que Deus deu como tarefa. E então eles começaram a desempenhar aquilo que eles compreenderam ser a vontade de Deus. Mas porque eles não perseveraram, eles não concluíram, eles não alcançaram, eles não conquistaram o êxito daquilo que Deus mesmo tinha como plano para a vida deles. Então eu quero falar com vocês essa manhã, o Senhor quer falar conosco essa manhã a respeito de perseverança. Amém? Eu sei, se você tem assistido toda a terça, você já foi ministrado pelo presidente do nosso ministério, assim, que sabiamente ministra e fala sobre isso, e eu não quero de forma alguma complementar, ou se você ouviu, que a gente vá mesmo acrescentando em cima daquilo que Deus deseja ministrar a nós. Mas querido, perseverança é algo que todo cristão deve atrelar e ter na sua caminhada cristã. Amém? Queridos, perseverança não é opcional para o Filho de Deus. Deixa eu ler para você. Essa palavra no original, no grego, ela tem a ideia de upomone, assim, com H, upomone, que de acordo com o dicionário Strong significa estabilidade, constância, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Queridos, a Bíblia vai deixar claro, como eu disse aqui, é interessante pensar que uma criança de meses, ou de um mês como essa, já existe no coração de Deus algo a ser vivido por ela. Deus não está preocupado, é até estranho falar isso, mas Deus não está preocupado pensando se ela vai dar certo ou não. Talvez nós, como pais, se não estamos confiando no que Deus diz, vamos ter preocupações com relação ao futuro dos nossos filhos. Mas você precisa também confiar e perseverar que Deus ama mais o teu filho do que você o ama. E às vezes nós somos tentados, eu acho maravilhosa a palavra quando ela diz, qual é o pai que quando o filho lhe pede peixe, lhe dá uma cobra? Ou quando o filho lhe pede pão, lhe dá uma pedra? Olha o que ele está falando, qual é o pai? E ele está falando de uma coisa absurda. Ele diz, qual é o pai que quando o filho pede peixe lhe dá uma cobra, ou quando pede pão lhe dá uma pedra? Então ele não vem com um elogio, ele acabou de mostrar um pai que sensato tem uma atitude correta, mas ele não vem com um elogio. Ele diz, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu. Então Deus, de alguma forma, a palavra de maneira muito desse jeitão que a gente entendeu, ela quis dizer, você ainda não é como eu, e sabe fazer boas coisas. Imagina eu, que nunca fui mal, como você foi um dia. Amém? Então eu e você precisamos estar nesse lugar, porque a palavra de Deus diz que os pensamentos que Deus tem a meu e o seu respeito são planos de paz e não de mal. A Bíblia diz que eu e você precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus, para que nós sejamos capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está comigo? Amém. Queridos, eu sei que eu estou falando coisas que você já sabe, mas eu vou ser fiel ao que Deus está trazendo como instrução. Porque talvez você já tenha entendido a maneira, o modus operandi de agir. Eu já criei. Deus falou e eu criei, pastor, eu dei o passo, pastor, eu fiz, pastor, eu obedeci. Mas se você não perseverar, não adiantou. Queridos, vamos trazer para o pessoal, você sabia que foi preciso perseverar para que hoje a Igreja Verbo da Vida estivesse onde está? Você entende que não bastava eu ter dito sim para o Senhor lá atrás, há 11 anos atrás, ter vindo para cá, e se eu não tivesse o meu coração no lugar correto, perseverando da maneira correta no que Deus falou, nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo? E aí eu trago isso para você, eu coloco esse espelho na tua frente. O que será que Deus já não comunicou ao teu coração? Mas porque você não perseverou, você não está no lugar correto. Abre comigo em Tiago, no capítulo 1. A perseverança não é uma opção para o cristão, querido. Perseverança, ser constante, estável. Eu me lembro algum tempo atrás que eu me referi a algumas pessoas,
como uma pessoa montanha-russa. Você já brincou de montanha-russa? Uma montanha-russa que ela é só reta, linear, reta, ela é legal? A montanha-russa tem graça porque ela faz o quê? Ela sobe, desce, ela gira, mas para você, na sua vida, isso não é bom. Então você não pode em um dia estar cheio de fé e no outro estar na baixa. Essa vida para o cristão não existe. E é exatamente isso que a palavra está dizendo. Se você não tiver perseverança, e a perseverança é fazer com que você esteja nesse lugar de constância, de firmeza. Você não recebe. Olha o que Tiago diz. Tiago capítulo 1, a partir do verso número 2, diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Você lembra quando ele falou de grande recompensa? Não é gostoso a grande recompensa? Agora ele está falando da grande alegria. Que quem tem que ter? Quem? Vocês, nós. Então ele está dizendo, tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Repita comigo, ação completa. Para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça ao Senhor que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Olha o que o texto continua dizendo, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Queridos, eu e você precisamos entender a seriedade do que Tiago está dizendo aqui. Ele vai falar justamente sobre a inconstância, sobre a falta de perseverança. Ele diz que eu e você não podemos. Ele começa dizendo, vamos lá, vamos dentro do texto mesmo. Ele começa dizendo que eu e você temos uma maneira de passar pelas provações que estamos passando. E ele não diz que é murmurando. Ele não diz que é reclamando. Ele não diz que é chorando. Ele não diz que é maldizendo. Ele não diz que é contando para o irmãozinho a insatisfação. Não. A Bíblia não dá margem para você no meio das provações. E não foi das provações, foi das várias provações. A Bíblia não dá margem para você, no meio das várias provações, agir do jeito que você quer. A Bíblia diz que é possível, e eu e você devemos manter e ter uma grande alegria ao passarmos pelas provações. Agora, querido, isso não vai acontecer se eu e você não estivermos alicerçados no lugar certo. Se eu e você não estivermos perseverando. E aí o texto continua e ele diz... ora, a perseverança deve ter ação completa. Querido, se eu paro no meio do caminho, eu não tive ação completa na minha perseverança. Quer um exemplo prático do que é isso? É você começar algo e terminar, mesmo quando não tem mais ânimo. Eu ministrei para os jovens agora no Acampa Plug, e eu estava falando isso para eles. Digamos que eu dissesse para todos os homens aqui, eu preciso que vocês recolham, vocês vão recolher todas essas cadeiras, vamos tirar essas espumas todas daqui, e a gente vai começar a nossa mudança. Estão comigo? Ok. Mas então começam todos os homens, então digamos que a gente começou com 50, e passado 40 minutos, 25 vão embora, e passados mais 40 minutos, outros 20 vão embora, e passado mais 20 minutos, outros 4 vão embora. Eu te pergunto, você é do tipo que vai embora também, ou porque você tem uma missão, você fica? Eu não sei se você está entendendo. A perseverança é isso, querido.
Um exemplo bem prático e bobo. A perseverança é você continuar, ainda que não tenha mais ninguém. A perseverança é você agarrar com tanta convicção aquilo que Deus disse, que pode não ter ninguém, ainda que você tenha conversado com todo mundo, dizendo vai, vai, quando você olhar e não tiver mais ninguém dizendo vai, você continua? Por quê? Porque você está firmado na palavra, e você persevera naquilo que Deus disse. Agora, queridos, você não vai ver um texto dizendo que a perseverança, ela só vai ser cobrada ou esperada de você se tiver alguém do teu lado dizendo vai. Você vai conseguir, vai, não. Nós estamos condicionando aquilo que Deus tem dito a nós, a pessoas que acreditem. Deus não disse que outras pessoas precisam acreditar, quem precisa acreditar é você. Deus não disse para você que você faria o que faz, vai fazer, ou deve estar fazendo, e Ele diz, você só vai fazer se tiver 5 pessoas que digam para você que deve fazer. Nunca foi assim. Você já pensou se Deus chega para Noé e diz, Noé, você vai construir uma arca, mas cara, você precisa convencer os seus vizinhos de fazer isso. Ele teria construído? Até porque a Bíblia diz que, enquanto ele está construindo, todos os que passavam por ali estavam tirando o sarro dele. Nunca tinha chovido. Você está entendendo alguma coisa? Queridos, Deus deseja comunicar coisas ao teu coração. Deus deseja te fazer compreender aquilo que Deus tem para você. Esses dias eu estava com uma pessoa e ela veio interceder por outra, e daqui a pouco ela veio de novo interceder por outra. Então eu virei para ela e falei assim, por que acontece que você é a pessoa? Sim, você está advogando por essas pessoas na ideia de conseguir algo. E ela muito feliz virou para mim e disse, foi porque eu entendi que o meu ministério é ministério de socorros. Com um sorriso no rosto. E ela disse, eu estou aqui para socorrer essas pessoas. E se é o Senhor que dá o ok, eu estou aqui dizendo, dá ok. Mas você consegue entender, queridos, situações vão se levantar. E quando a Bíblia diz que quando você faz a vontade de Deus, é necessário perseverar para que você tenha êxito naquilo, é porque simplesmente fazer, dar o play e o início, não vai te fazer viver. Eu estava conversando com um casal esses dias atrás, e eles estavam me falando de como eles estavam, de como algumas coisas que eles planejavam não estavam como eles pensavam. Mas então, em meia conversa, eu estava falando para eles, não faltou fé para vocês estarem onde vocês estão. Não faltou coragem para vocês estarem onde vocês estão. O que está faltando é perseverança. Nossa, achei que tinha caído aqui. Eu fiz, que hora que caiu que eu não vi o barulho? Queridos, eu tenho isso de maneira muito clara no meu coração. Você precisa, não é outro que precisa dizer para você que você deve perseverar, é você. E a Bíblia diz que porque você persevera, existe grande recompensa. Agora existe uma diferença entre perseverança e teimosia. Embora elas possam parecer muito iguais. Teimosia é o que você faz, e talvez você está sendo teimoso pensando que é perseverante. E teimosia é algo que Deus não aprova. Teimosia é o que você está pensando perseverar, mas é algo da tua cabeça, é a tua vontade, é o teu querer. Então eu quero e eu sou insistente nisso, isso é teimosia. Porque Deus está dizendo para você que não é assim, não era para continuar sendo assim, era para ter desistido, era para ter mudado, mas porque você não mudou o teu coração para perseverar naquilo que Deus está dizendo, você permanece nesse lugar de teimosia. Isso é perigoso, querido, porque você pode estar perseverando na coisa errada. Você pode estar sendo teimoso, insistindo em caminhar com algo que Deus não está aprovando. Quando a gente vai para a vida de Saul, queridos, preste atenção. A Bíblia diz, foi ideia de Deus a princípio ter um rei para Israel? Não foi. Mas o povo pediu, e Deus concedeu. Eles olhavam para as nações vizinhas, e eles viam como era legal ter um rei. Então eles chegam para Deus,
para o profeta e diz: nós queremos um rei. A Bíblia diz que o profeta fica chateado com aquilo. E Deus diz para ele: fica tranquilo, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Mas se eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. E aí, se eu e você, com uma cabeça não renovada, a gente pode pensar: Deus deu um rei para eles, para aquele rei cair lá na frente. Não, queridos, porque depois disso Deus não voltou para o lugar e disse: não, então deixa que eu governo. Ele levantou Davi, um homem segundo o coração dele. Então, uma vez que o povo pediu um rei, Deus deu um rei a eles. E Saul foi um homem que Deus escolheu. Ele era um homem íntegro. Deus ungiu Saul para governar sobre Israel. Está comigo? Então ele entendeu o plano de Deus para a vida dele. Ele foi ungido para aquilo, ele foi levantado para aquilo. Ele teve fé para entrar naquele lugar. Mas a Bíblia diz que ele não perseverou. Como que ele não perseverou? Querido, ele não perseverou em obediência, ele não perseverou nesse lugar, em ser fiel à instrução que Deus traz. Porque a instrução é que ele não podia sacrificar, mas quando o povo aperta, ele vai e sacrifica. A instrução era que não poupasse nada, que matasse e aniquilasse todo o exército inimigo. Mas por pressão e por talvez consentimento de alguns, você consegue entender quão perigoso é? Porque se Deus deu uma instrução a você, as pessoas podem vir até você dizendo: mas não é tão assim não, mas não tem tanto problema não, pode fazer assim, não dá nada. Não dá nada? Se Deus tem dito a você, cabe a você agarrar e perseverar naquilo que você tem como convicção. Porque pessoas vão se levantar, queridos, para dizer que não é tão assim. Ainda mais no século que a gente está. Não, para. Você acha que Deus entende, Deus compreende. Queridos, assim, a figura mais antiga de pai, de paternidade, é óbvio que tem muitos desajustes, mas ela talvez estava mais próximo ao caráter de Deus do que a paternidade exercida hoje em dia. Nós entendemos que esse amor, o amor hoje na paternidade, ela entende que eu não posso dizer não para o meu filho. Então, existe essa ideia da educação positiva, né? Então assim, não, vamos lá filho, deixa o papai te explicar. E aí o filho berrando e chutando, e não, deixa, eu não vou entrar nisso, mas assim, é necessário compreender, querido, Deus, Ele continua sendo Deus. A gente entendeu a graça e o amor de Deus, mas a gente precisa entender o caráter dEle. Deus não negocia princípios, Deus não negocia aquilo que foi dito a você. Deus não negocia. A mesma Bíblia que diz que o chamado e os dons são irrevogáveis, é Deus não desistindo do que Ele chamou para fazer. Talvez agora você esteja pausado, talvez você foi machucado dizendo: eu não quero nunca mais fazer. Quem está dizendo isso é você, porque Deus não disse. Aí você acha que porque você disse, Deus disse: então tá bom, deixa ele quietinho lá. Não, existe a vaga, existe o propósito, existe o sonho, mas quando você não decide entrar nisso, existe frustração na tua vida. Você está entendendo alguma coisa? Então é necessário, queridos, e a Bíblia diz que Saul, porque não perseverou, ele foi rejeitado pelo Senhor. Então nós vemos pessoas ao longo da Bíblia que começaram bem, mas por causa das tribulações, por causa daquilo que elas foram vendo, e na caminhada elas foram percebendo, elas desistiram. Não é o que a Bíblia diz na carta de Paulo a Timóteo? O que ela fala sobre Demas? Ele não é alguém que estava passando na rua, ele é alguém que serviu junto. Demas estava lá, ele estava vendo o avanço da igreja, ele estava provando dos milagres, ele estava provando daquilo que estava fazendo. Então ele começou bem, estava tudo bem, mas em algum momento nessa caminhada, ele se alimentou de uma coisa que não poderia, ele se encheu do que não poderia, e aí ele parou de perseverar nesse lugar que Deus me chamou para estar. E a Bíblia diz que, amando o presente século, ele deu tchau para Paulo e foi viver a vida dele. Querido, eu creio que não é vontade de Deus que nenhum de nós percamos. Não é ideia de Deus que nenhum de nós fiquemos pelo caminho. E a Bíblia não está falando sobre você não ter momentos
em que talvez você vai titubear. Mas, querido, a se alimentar desse momento em que você titubeou é perigoso demais. Eu me lembro de conversar com uma pessoa, e a impressão que eu tive enquanto eu conversava com essa pessoa, não é que ela não queria, entenda, ela passou por um luto, e a impressão que dava é que ela não queria se recuperar daquele luto. Porque ela já tinha entendido, e na conversa eu percebi, Deus tem ministrado ao meu coração, em alguns momentos eu já não me pego mais sofrendo, mas ela faz questão de ir para um lugar onde ela sofre, ela faz questão de ir para um lugar onde ela... E eu não quero ser insensível, mas era um caso isolado dessa minha conversa com essa pessoa, e então eu falei para ela, pare de se torturar, pare de entrar nesse lugar onde você está, deixando de viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque, querido, é possível que Deus queira te levantar, e você diga, Senhor, mas eu quero estar aqui. Lembra que a gente falou esses tempos atrás? Como que a Bíblia diz, você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim. Era mais fácil Jesus ir até a pessoa, ela já está cansada, ela já está sobrecarregada, Senhor. Mas não, Ele diz, eu estou aqui, eu sei do seu cansaço, eu sei do seu sobrecarregar, mas eu preciso que haja um passo de fé da sua parte, de vir até mim. Eu preciso que haja um reconhecimento em você, que eu tenho alívio para te dar, que eu posso te dar descanso. Agora, querido, lembre-se, não é fácil começar. Embora seja difícil para alguns, é mais fácil começar. A maior dificuldade está em perseverar naquilo que se começou. Pais, mães, o nosso maior desafio como responsáveis pelos nossos filhos é fazer os nossos filhos entenderem a responsabilidade de continuarem aquilo que eles começaram. Eu vejo lá em casa, as crianças, elas querem fazer até o ponto que está legal. Enquanto está legal, enquanto está divertido. Então eles querem brincar, eles mudam o quarto todo, fazem barraquinha, brincam de dentista, de médico, de professor. Você entra no quarto e ele está uma beleza. Brincaram, agora vamos recolher. Ah, pai, você está aqui? A questão é que alguns filhos, que não foram obrigados pelos seus pais a desmontar, cresceram. E hoje eles são pais. Quem é você depois que a emoção passa? Quem é você depois que a emoção se foi? Porque, querido, eu e você podemos estar em uma conferência, podemos estar em um lugar onde Deus daqui de cima diz, eu estou dizendo, eu vejo, será assim. Só que a hora que você sai daqui, o profeta não foi na tua... Você já pensou? Você no carro, dirigindo, e o profeta do teu lado. Eis que te digo, o Senhor está dizendo. E você vai para o trabalho, e ia chegar uma hora que você diz, querido, eu já entendi, você está perturbando meu juízo aqui. Então nós não temos. Mas quando você sai de um lugar onde Deus está ministrando ao teu coração, lá fora as situações vão se levantar. E é você que precisa voltar para esse lugar onde Deus falou, para perseverar acreditando naquilo. Agora, querido, é porque Deus falou que não vão se levantar situações? Você não tem garantia nenhuma na Bíblia disso. Deus disse e você precisa se agarrar a isso. Tem uma ministração que me indicaram e fez total sentido na fase em que nós estamos vivendo. É uma ministração do pastor Luciano Subirá. E o título da ministração é Os Gigantes dos Quais Não Me Contaram. E ele vai falar justamente sobre as dificuldades que você enfrenta e vai enfrentar dentro do seu chamado, naquilo que Deus te colocou diante de você. Mas ele diz, Deus nunca vai te falar dos gigantes que você vai enfrentar, sem antes você ter sido inspirado por Ele. Porque é a inspiração que vai te manter firme diante dos gigantes. É a inspiração, é essa convicção do que Deus te disse, que vai te fazer estar firme, com grande alegria, quando passa por grandes provações. Aí você pode estar pensando, pastor, mas então, eu preciso entender qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, qual é o que Deus tem para a minha vida. Claro, você precisa. E a Bíblia diz que você não deve ser ignorante.
A Bíblia diz que você não deve ser, qual a outra palavra? Insensato. A Bíblia diz que você não deve ser insensato, mas você deve buscar, se empenhar em compreender qual é a vontade de Deus para a tua vida. 3 amém. A gente, quando começa a crescer, a gente faz teste de vocação, a gente quer saber que faculdade eu vou fazer, onde eu vou trabalhar, no que eu sou melhor, de exatas, em humanas, qual é o meu perfil, meu temperamento, a gente sabe, a gente quer saber. Mas querido, o que Deus te chamou para fazer? Então é necessário que você esteja nesse lugar. Mas enquanto você não entende, enquanto você não compreendeu, você é um filho de Deus. Olha aí, só isso? Eu gosto demais da maneira como o Jesus fala. Os discípulos voltam de uma grande comitiva que o Senhor tinha instruído, eles, e então eles voltam dizendo para Jesus: Jesus, está dando certo, os demônios, Jesus, os demônios estão se submetendo quando a gente ora. E eles estavam animados. Jesus olha para ele e diz: não, eu não quero que vocês fiquem felizes porque os demônios se submetem ao nome de vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está no livro da vida, porque vocês foram salvos. Você consegue entender? Então assim, nunca que a minha e a sua alegria deve ser maior em estar desempenhando aquilo que Deus nos designou do que ser filho dele, do que ser salvo. O que o profeta Abacuque falou? Ele falou: ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e ele narra um cenário caótico, mas ele diz: contudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então a sua alegria não está naquilo que você desempenha para o Senhor, a sua alegria ela está em ser do Senhor, em ser salvo por Ele. Eu ouvi há um tempo atrás algo que mexeu comigo, querido. Se eu e você não entendermos que a nossa alegria, ela está antes de descobrir o propósito, ela está por você descobrir quem você é nele, que você está nele, que você pertence a ele, que você é filho dele. Quando você não estiver escalado, você vai estar triste. Quando você chega em uma igreja e você não serve, você vai estar triste, e está errado. A tua alegria não está atrelada a ter uma escala ou não, embora você precisa entender que como família você precisa servir. Então, pastor, a minha insatisfação era essa, mas agora eu entendi, a minha alegria, ufa, e não é isso, querido. Amém? A igreja não é um restaurante onde você se serve, a igreja é uma família onde todos servem. Amém? Mas então a pessoa dizia, ela falou assim: não é interessante pensar que algumas pessoas elas estão fazendo em nome de Deus, então são pessoas que elas estão à frente de igreja, elas estão pastoreando, elas estão liderando, mas quando aquilo é tirado delas, você encontra essas pessoas numa tristeza profunda. E então aquele ministro, isso foi na conferência de ministros que nós ouvimos, e ele estava falando como existe essa incoerência em entender que a nossa salvação e o amor de Deus, ela independe daquilo que você está fazendo por Ele e para Ele. Então a grande alegria que eu e você temos, é por estarmos vivendo, enquanto estamos vivendo, vamos passando por situações, mas é necessário se agarrar ao que Deus disse a mim e a você, querido. E o texto continua, se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, até aí ok, mas ele diz: peça sem duvidar, porque aquele que duvida, não pense que do Senhor receberá coisa alguma. Queridos, pense na seriedade desse texto. Aquele que pede precisa ter consciência, convicção, que Ele dá, sem rejeição alguma, deliberadamente, generosamente. Mas o texto está dizendo: se você pediu e não creu, você não vai receber nada. Então eu e você precisamos amadurecer, queridos. A Bíblia diz que a perseverança vai exigir, ou vai fazer em nós, com que sejamos perfeitos, íntegros, amadurecidos. A perseverança te amadurece.
Sabe por quê? Porque você, em meio a esse lugar de processo, precisa manter o teu coração no mesmo lugar. Porque existe uma lacuna, existe um tempo, existe um pavimento, uma estrada, entre aquilo que Deus prometeu e a manifestação daquilo que Deus prometeu. A perseverança é aquilo que você exerce nesse percurso. Agora não dá, queridos, eu me lembro de um testemunho que a gente já ouviu. Pastor Bud ministrou acerca de algo e ele dançou, e tempos depois vieram falar para ele: pastor, aquilo que nós oramos aconteceu. E então ele disse: amém, querido. E estavam eles todos animados e perguntaram: pastor, o senhor não ficou feliz não? Você não lembra? Eu fiquei feliz quando orei, irmão. E durante todo o tempo só fiquei firme, me alegrando no Senhor. Eu tentando imitar ele, ficou horrível. Mas era isso, eu quis só americanizar um pouquinho. Mas você entendeu o que a gente está querendo dizer aqui? Não adianta você vir para a igreja e crer no que você está cantando. Nós cantamos músicas alinhadas com a palavra de Deus, querido. Você não está saindo daqui cantando coisas que não são a palavra. Então você precisa crer no que você está cantando, naquilo que Deus está dizendo a seu respeito. Aí você ouve que você é um filho amado, que você é amado, que Deus depositou em você ferramentas mesmo, habilidades. Aí você diz: amém, eu creio nisso. Mas quando vem a aprovação lá fora, até porque talvez você tenha crescido ouvindo coisas que são distantes daquilo que a palavra diz, e é por isso que você precisa renovar sua mente. Você precisa tirar todas as palavras que disseram ao seu respeito e colocar as verdades da palavra em você. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós falamos sobre isso, querido, esses dias. Mas ele, quando fala de perseverança, ele está atrelando a retroceder. Então, quando você não persevera naquilo que Deus falou, você está retrocedendo. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, eu conversava com a minha esposa, e achei muito legal a maneira como ela colocou aquilo. A pessoa estava conversando conosco, e ela falava sobre um ano sabático. Então, a pessoa disse: eu tirei esse tempo para não fazer nada. Eu tirei esse tempo para cuidar de mim, para não fazer nada. E dentro daquele contexto foi muito legal, porque eu estava conversando com ela depois, e nós chegamos à conclusão que não existe pausa no reino de Deus. Como que você pausa em um reino que não para? Toda pausa em um reino que não para é retrocesso. Então não tem como você dizer para o Senhor: Senhor, eu não vou fazer nada, porque o nada que você faz é o retrocesso. Queridos, não está parando, o reino não para, as coisas estão se movimentando. Então quando você decide não fazer algo para o Senhor, ou algo que o Senhor está colocando e te possibilitando viver, quem não desenvolve é você, quem não cresce é você. Porque outras pessoas que chegarem e viverem aquilo, e se mergulharem naquilo, se apropriarem da oportunidade que Deus está dando, elas vão crescer. Agora, queridos, perseverar é estar nesse lugar onde eu faço mesmo quando eu não tenho vontade. Eu quero conversar com Noé, e eu quero perguntar para Noé se todos os dias que ele acordou animado para construir. Eu quero conversar com Noé e fazer: Noé, explica para mim, o que você tomava, cara? Do que você se alimentava? Por que todos os dias você levantava e ia construir a arca? Sabia que a vida adulta é exatamente essa? E essa é a maturidade que eu e você precisamos ter em Deus? Quantos de nós fomos trabalhar mesmo não querendo ir trabalhar? 3 pessoas, amém. Que bom que você está vivendo essa vida em que você não... E eu te pergunto: por que você vai trabalhar? Não, porque eu sou um adulto, eu preciso trazer a renda. Eu estava ouvindo esses dias, a Camila falou um pouco a respeito disso. Você acha que se eu ganhasse uma bolada, chegassem para mim e dissessem assim: pastor, você ganhou 200 milhões. Porque quando eu falo de bolada, querido. Não vem com milhãozinho, calma. Pastor, você ganhou 200 milhões. Quantos de vocês acham que eu não estaria pastoreando essa igreja amanhã?
Sério. Querido, eu quero que você entenda, eu não estou nesse lugar pelo dinheiro. Até porque quando eu comecei, eu ouvia um cara esses dias, não era cristão, e ele estava em um podcast falando sobre isso. Ele diz: nós pensamos que os nossos problemas são resolvidos com dinheiro. Então todo BO que você tem, você acha que tendo dinheiro, aquilo é resolvido. E ele falando: hoje eu tenho dinheiro. E aí a maioria das pessoas, quando elas passam a ter o dinheiro, quando elas têm, elas percebem que os BOs não se resolveram. Ou agora você passa a ter outros problemas. Então o cara buga, ele dizia, porque o cara dizia que o dinheiro seria a solução da vida dele, mas vem o dinheiro e não soluciona. Ele buga, ele diz: então o que é? Eu e você já começamos da outra ponta, querido. A gente já entendeu que a solução para os nossos problemas é o Senhor. E é por isso que a gente tem grande alegria em passar pelo que passamos. E o recurso é questão de tempo, vai estar na mão de todo mundo. Mas eu e você não somos desviados desse propósito por conta do recurso. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, querido. Sim, Deus está comunicando ao meu e ao seu coração essa manhã. No que depender de você, seja fiel, seja constante, até o fim. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz: ao que perseverar, esse receberá a coroa. Queridos, ficar pelo caminho e desistir é mais fácil. Sabia? Desistir é mais fácil. As nossas crianças lá, a gente está tentando ensinar, tentou fazer uma coisa, não conseguiu, tentou fazer de novo, eles se irritam e largam. Aí você tem que chamar e dizer: vem cá, volta lá e tenta. Não consegui, volta lá e tenta. Mas eu não consegui, eu digo: ok, respira um pouco mais, pega lá, você vai conseguir. Vocês estão comigo? Querido, as coisas que Deus colocou diante de você, ela vai exigir de você perseverança. E perseverança é essa constância, é fazer ainda que não estejam vendo, é permanecer fiel ainda que não vejam, ainda que não tenha ninguém te ovacionando e dizendo: vai, vai, vai. Lembre-se, o céu está contigo. A Bíblia diz que existe uma nuvem de grande testemunha diante da carreira que foi proposta a você, é o que Hebreus diz. Existe uma carreira para você percorrer. Ele diz: ei, livre-se de todo peso, de todo embaraço, de todo pecado, e corra com perseverança a carreira por Deus proposta a vocês. Eu não sei, é interessante pensar que enquanto eu estou ministrando e falando isso, para cada um de vocês chega de um jeito. Porque cada um de vocês está vivendo uma fase da vida, está de um jeito. Talvez seja a resposta para você, talvez seja antídoto, talvez seja uma informação que você diz: ah, amém. Eu não sei, mas de alguma forma Deus quis trazer essa instrução a nós essa manhã. Não para que você seja um teimoso, insistindo naquilo que Deus diz que não é. Aí você diz: mas pastor, então eu estou sendo teimoso continuando meu casamento? Não, não é disso que nós estamos falando. Mas existem decisões, talvez você está namorando, e Deus disse para você não continuar, mas você está sendo teimoso, dizendo: não, eu continuo acreditando que ele vai ser uma boa pessoa, e Deus está dizendo: eu falei para você largar já. Existe grande recompensa. Existe grande recompensa. Eu estou com isso no meu coração já faz uns dias, querido. Existe grande recompensa. Se Deus tivesse dito recompensa já estava bom, mas Ele disse grande recompensa. Porque o meu Deus e o seu Deus é grande. E não é sobre partir para uma outra, querido. Se Deus disse para você: eu quero que você bata prego,
Não vai faltar força para você bater o prego, não vai faltar prego, não vai faltar martelo. Você só precisa perseverar. Eu preciso bater martelo, bater o prego. Aí chega outro para você e diz: mas cara, você está aí há muito tempo. Ele diz: enquanto Deus não mudar, eu estou aqui. Vai ter outro com alicate, vai ter outro com serrote, mas se Deus te chamou para o martelo, é com o martelo que você fica. Você vai ver outros se alegrando com o serrote, outros se alegrando com o alicate, e a sua alegria tem que estar aqui, em cumprir fielmente aquilo que Deus disse a você. É preciso perseverar, ser constante. É isso. Pastor, penúltimo culto nessa igreja, o senhor fala isso? Lembra que nunca foi para o sorteio? Lembra que nunca fui eu escolhendo? Querido, eu fico pensando, nós não sabemos ser igreja, como nós vamos nos tornar agora no novo prédio. Eu não sei, talvez você já congregou numa igreja maior, eu nunca congreguei numa igreja grande. E agora eu não só vou congregar, como vou pastorear ela. Então eu estou entendendo mesmo que existe graça no Senhor, existe habilidade nele, sabedoria nele para a gente desempenhar. Mas para muitos de nós, talvez você gosta desse ambiente de igreja menor. Talvez você gosta dessa coisa de olhar para todo mundo e saber quem é o irmãozinho. Embora a gente já tenha passado um pouco dessa fase. Mas ainda dá, não dá? Mas eu tenho percebido que o Senhor, Ele está ampliando a nossa visão. E talvez no ampliar da visão, querido, você vai se ver em um lugar onde, entenda, eu falo isso debaixo de inspiração mesmo, onde você talvez vai pensar que agora não é tão útil. Está chegando muita gente, tem muita gente vindo aí. Mas entenda, aquilo que Deus te chamou para que você faça hoje, seja perseverante, seja fiel, seja constante. As pessoas precisam, entenda ainda dentro do exemplo que eu dei, existem outras pessoas que Deus está chamando para martelar. Mas se Ele não encontrar você constante e fiel nesse lugar, Ele não vai ter referência de como fazer. Ele precisa olhar para você e ver tanta alegria no que você faz, tanta constância no que você faz, que Ele vai se apaixonar por aquilo que Deus disse. Aquilo que Deus comunicou ao coração dele é semelhante ao que Ele já comunicou no coração de outro, mas ele pode olhar e dizer: uau, é isso, Deus me chamou para isso, é isso que eu vou fazer, eu não vou retroceder. Queridos, existem coisas que nós vamos viver nesse novo prédio que a gente não viveu aqui, de ministérios novos que irão surgir, de visão nova, de uma nova maneira de fazer, de alcançar a terceira idade, as crianças, ação social, eu não sei. Mas se você está sendo fiel, perseverando nisso que Deus colocou diante de você, a Bíblia diz que Ele te encontra nesse lugar, Ele te leva para um outro. Agora é necessário ter uma grande alegria enquanto você faz o que faz. Eu me lembro quando eu ouvi a Mama Jen falar lá atrás, ela falava assim: se você tem servido ao Senhor no ministério Verbo da Vida, e você não está alegre enquanto faz isso, você não entendeu ainda o jeito de servir a Ele. Existe um jeito certo de viver e de servir ao Senhor, e é com alegria. Persevera, querido. Você não vai conseguir desempenhar a sua caminhada cristã no Senhor sem perseverança. Então é necessário sim voltar para esse lugar e se alimentar do que Deus disse. Eu me lembro quando eu conversei com uma pessoa lá atrás, e quando eu digo lá atrás, não é lá atrás, é em outros tempos. Mas ela me falava do desespero dela de sair, de como ela queria sair do trabalho, como o trabalho para ela estava sendo ruim, e ela não queria estar naquele lugar, ela queria sair. Mas então em nossa conversa eu disse para ele, sim, você acha mesmo que Deus não sabe que você quer sair? E ele disse,
Deus sabe. Eu disse, então, Deus sabe. Você acha mesmo que Deus não tem um melhor lugar para você? Ele disse, eu creio que sim. Eu digo, por que você não aproveita, enquanto você está nesse lugar e Deus não te mudou, para fazer o que precisa ser feito? Por que você não aprende a criar, a brotar, a se levantar em alegria, enquanto está nesse lugar? Por que você não entende e pergunta para o Senhor, Senhor, enquanto eu estou aqui, o Senhor não me levou daqui para um outro emprego, quais são as pessoas que eu preciso alcançar? Quais são as pessoas que ainda não enxergaram em mim o que precisa ser enxergado? Eu e você precisamos mudar a ótica, porque talvez Deus te colocou em um lugar, mas porque você não entendeu que foi Deus que te colocou ali, você não está entendendo que existe no processo, e aí é preciso manter o teu coração no lugar correto, porque a perseverança não é essa criança chateada por ter que fazer o que faz. Ai, não, querido, cresce, bota um sorriso no rosto, e faz o que precisa ser feito. Então eu lembro que na ocasião eu falei para ele, pergunta para o Senhor, Senhor, se eu não sair daqui ainda que eu esteja desejando, o que falta? Você percebe como muda? A impressão que dá é que Deus está querendo nos castigar. Vai conhecer o caráter de Deus, Ele não castiga. Então se não está bom para você, Deus sabe que não está bom para você, mas Ele quer que você aprenda e entenda o que precisa ser feito aqui. Tem um motivo de grande alegria, não é uma alegria qualquer, é uma grande alegria. Enquanto você olhar para aquilo que Deus colocou diante de você, como sendo um problema, como sendo um lugar onde só pode, eu taquei pedra na cruz, já ouviu essa expressão? Eu colei chiclete na cruz, eu taquei pedra na cruz. Querido, você não fez nada disso. Só entenda, Deus está no comando da sua vida. Mas pastor, esse trabalho foi Deus, não foi Deus que me colocou não. Fui eu. Deus falou que não era isso e eu fui. Então faz o que precisa ser feito. Eu já falei em outras ocasiões, queridos, a gente era tão sério com as coisas que Deus, e talvez a Camila mais no início, mas só lá no início. E todo acampamento que a gente ia, eu namorando com ela, eu dizia, se Deus falar para terminar, lascou, a gente vai terminar. E quando a gente casou, eu digo, agora Deus não fala mais nada, beleza. Mas porque nós entendíamos, assim, nada pode ser maior do que aquilo que Deus disse a nós. Nada pode ser maior do que executar o plano de Deus para as nossas vidas. Amém. Você pode fechar os seus olhos? Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças, Pai, por aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. O Senhor é tão bom. Permanecer firme no Senhor nos faz viver coisas tão inimagináveis. Pai, ainda que nós, em nossos delírios, pensamentos e sonhos, pudéssemos imaginar que como igreja em Arujá viveríamos algumas coisas, permanecer firme nesse lugar de perseverança, nos fez viver coisas ainda maiores, Pai. E eu creio que é isso mesmo que o Senhor tem como instrução para nós essa manhã. Permanecer nesse lugar de fidelidade e constância com o Senhor, nos fará provar de coisas, Pai, que o nosso braço não é capaz de nos trazer, que nosso racional não é capaz de fazer por nós. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa nos direcionar, nos colocar nesse lugar, nesse caminho seguro, e aquilo que de alguma forma pode estar desvirtuado, assim, pode estar desajustado, pode estar fora do lugar, que o Teu Espírito essa manhã ajuste, alinhe, e que nós possamos mesmo nos alegrar, Pai, enquanto corremos a carreira, com perseverança. Grande alegria, Pai, grande alegria, em percorrer o caminho que o Senhor tem para nós. Não existe medo, não existe angústia, não existe insegurança,
grande alegria. O Senhor está conosco onde quer que estejamos. E aquilo que o Senhor colocou no nosso coração existe no próprio Senhor o recurso, no próprio Senhor a sabedoria, no próprio Senhor as conexões. Eu te dou graças, Pai, porque eu estou diante de homens e mulheres que te amam e têm o desejo de acertar. Existe em cada um dos corações o desejo de fazer corretamente. E eu te dou graças, Pai, porque assim será. Assim será. Nenhum dos meus irmãos irá se perder. Mas nós nos colocamos, Pai, nesse lugar correto. Você pode fazer a sua oração? Eu não sei como você entrou aqui essa manhã. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte Só as vozes. não vão Essa parte, só as vozes. roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não
Declare isso, declare isso, declare isso. Meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Diga temer, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu persevero porque sei quem tu és. Obrigado, Senhor. Eu creio em ti e não há medo que nos pare. Não, 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 não. Não há tempestade que nos pare, não. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Te louvamos, Senhor. Eu creio em ti. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, te louvamos. Te louvamos, Pai. A nossa confiança é o Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado, Pai. Espírito Santo, te louvamos. Levantados pelo Senhor, animados pelo Senhor, encorajados pelo Senhor.
Jesus. Eu quero que você permaneça com seus olhos fechados. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus, esse meu convite não é para que você faça parte dessa igreja ou de uma denominação. Esse meu convite é para que você seja família de Deus, filho de Deus. Como eu disse, a maior alegria que eu e você podemos ter é de sermos filhos do Senhor, filhos dele. E só se torna filho aquele que reconhece Jesus em seu coração. A Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, levanta a sua mão direita, bem alto. Eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não conheço a todos que entraram nesse lugar, mas se Deus está te dando a oportunidade essa manhã, não perca ela. Se você talvez já fez essa oração, mas por algum motivo, não me importa saber qual, você se afastou, você se desviou desse propósito, dos caminhos do Senhor, e você deseja essa manhã voltar para esse lugar, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? A Bíblia diz que o céu faz festa quando um pecador se arrepende, mas ela também diz que o pai faz festa quando o filho volta. Então, para ambos os apelos, para ambos os convites, existe festa garantida. Existe alguém? Todos salvos, todos alinhados. Entenda como Deus te oportunizando mesmo, para que você possa viver aquilo que está no coração dele. Se você quer oração por cura, ou batismo no Espírito Santo, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Aleluia, aleluia. Eu tenho aqui, aleluia, aleluia. Camila, Camila. Probra bacandro coio sobre quereria prambros. Probra bacandro coio sobre quereria prambras. Aleluia. Queridos, eu vou orar por 3 pedidos por cura aqui. E eu creio que Deus é capaz de fazer e vai fazer. Ele fez já, amém? O Luiz está internado com um tumor no cérebro e metástase, metade do corpo está comprometido. O Lucas com um transtorno psicológico. E a Dulce, ela agradece porque fez todos os exames e ela não está com câncer. Amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida do Luiz e a vida do Lucas. O Luiz, ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Isso comprometeu metade do corpo dele. Na autoridade do nome de Jesus, como embaixadores desse reino aqui na terra, nós declaramos, damos uma ordem ao corpo e à vida do Luiz, tumor secando. E eu declaro, Pai, esse tumor secando, saindo dele, não estando mais nele, e o corpo dele reagindo. Eu declaro os movimentos do corpo dele, Pai, sendo restabelecidos. Eu declaro, Pai, a mente, o psicológico do Lucas restaurado. Em nome de Jesus, eu não sei quão danificado está o psicológico dele, o emocional dele, mas eu declaro na autoridade do nome de Jesus, a mente dele sarada, uma mente restaurada, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia, aleluia. Queridos, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Só fique nesse lugar, onde você pode provar daquilo que Ele já fez. Amém, amém. Você foi edificado. O microfone está aí? Aleluia. Graça e paz, tudo bem?
Queridos, enquanto a gente estava aqui nesse final, eu percebi uma presença tão palpável do Senhor. Eu não sei se você percebeu isso, amém? E eu estava ali e o Senhor começou a falar para eu dançar. E eu confesso que eu fiquei até com um pouco de vergonha, porque não era uma música alegre, mas eu estava dançando assim, tentando, né, como uma bailarina. Mas foi porque mesmo era como Deus tinha falado para eu fazer. E enquanto eu estava fazendo isso, Deus me deu uma visão rápida de segundos. E era como se eu visse uma grande agulha, uma grande linha, e Ele costurando. Era como se eu visse essa agulha assim se movendo sozinha. E na hora eu lembrei de um texto que fala sobre, assim, Mateus 9, 16 e 17, que diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior que a rotura. E nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Queridos, esse texto aqui, o contexto dele, ele fala sobre aquilo que nós viveríamos em Cristo. Jesus anuncia uma nova aliança e ele fala que o espírito humano, por causa do pecado, não suportaria, na natureza antiga, receber o Espírito Santo de Deus. Amém? Então ele fala que ele vai dar para nós um espírito novo, para que então o Espírito Santo pudesse ser derramado. Mas quando o Senhor colocou esse texto no meu coração, Ele também me mostra um pouco. Eu quero aplicar esse texto para essa visão que Ele me deu, porque foi o texto que Ele colocou no meu coração. E Ele me trouxe essa imagem da gente tentando colocar um pano novo, remendando um pano velho. O pano velho não tem estrutura porque as fibras dele já estão desgastadas. E se você tenta pôr um pano velho, um pano novo no velho e costurar um no outro, facilmente aquilo se rasgará, porque a fibra de um está mais resistente. E o Senhor me mostrou como se fosse Ele restaurando áreas das nossas vidas que foram rasgadas. E nesse tempo, não por causa da nossa força, mas por causa da unção dEle. Porque a unção faz coisas que a nossa força não faz, queridos. O poder de Deus faz coisas que a nossa capacidade não faz. E eu via mesmo, a gente não está entrando num novo tempo, queridos, só porque a gente está mudando de lugar geográfico. Isso também faz parte. Mas existe um poder disponível tão maravilhoso quando essa palavra é pregada. E quando a gente está debaixo de uma visão. E sabe quando o pastor pregava, queridos, isso é vida para ele. E eu recebia isso com tanta força. Aí o Senhor falou: não se preocupe, eu sou aquele que restaura o irrestaurável. Eu sou aquele que remenda. Você já viu uma costureira boa? Ela às vezes pega uma peça que você gosta muito e ela resolve aquilo que parece que nunca rasgou. Sabe, assim é o nosso Deus. Às vezes nós passamos por coisas na nossa vida que provocam rasgos, que provocam rompimentos, que provocam feridas. Mas Ele é bom no que Ele faz, queridos. E Ele é um Pai restaurador. Restauração faz parte de quem Ele é. Restauração faz parte de quem Ele é. E sabe, a unção dEle é como essa agulha perfeita, é como essa linha perfeita, e ela consegue unir as partes. E ela não vai unir uma parte velha com uma nova, não. O Senhor é capaz de fazer novo, os dois lados se unirem. E Ele restaura, restaura, restaura. E aquilo que para você era tão doloroso, era uma ferida, era algo que era irresolvível, se é que existe essa palavra. Sabe, o Senhor vem com a agulha dele, do Espírito. Eu queria que você levantasse as suas mãos, porque existe unção para inaugurar um tempo. Existe unção para inaugurar esse tempo, aonde debaixo da perseverança, debaixo da obediência, o poder de Deus opera, querido, restaurando, restaurando. Sabe, o seu desejo de servir, o seu desejo de acreditar, o crer na próxima fase, o crer nas pessoas. O nosso Deus é restaurador. Existe um futuro glorioso sobre a sua vida. E em nome de Jesus nós liberamos, Pai, nós cremos na palavra profética do Senhor nessa manhã. Um tempo de restauração. Um tempo onde a sua agulha está trabalhando, ainda que os nossos olhos não estejam vendo. Restauração plena, restauração completa, restauração plena, restauração completa. O que é velho passou, eis que faço nova todas as coisas, eis que faço nova todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Confie,
persevere, creia no poder de Deus, creia no poder de Deus. Eu sou o tapeceiro, eu sou o artesão, eu sou o criador, eu sou aquele que arquiteta. Confia em mim, devolve para mim os remendos e deixa eu te fazer completamente novo. Você não precisa andar como um pano remendado, querido. Você pode andar como uma túnica que é costurada numa única peça. Você não é um remendo, você não é uma boneca de retalhos, um boneco de retalhos. Você é único nas mãos do Senhor. Você é sarado, você é curado, você é restaurado, você é levantado. Aleluia. Eu quero fazer algo pessoal e você pode continuar recebendo do Senhor, mas o Senhor falou que eu fizesse isso em público. Muitas vezes aqui eu falo para vocês que eu passei a minha adolescência, minha juventude orando, tendo amigos de oração. Vocês ouvem isso? E que isso forjou muita coisa. E eu quero honrar uma pessoa nessa manhã. Eu queria honrar a vida da Jaque. Ela é uma dessas minhas amigas. Ela está aqui hoje de manhã. E sabe, amiga, eu quero te honrar. Obrigada. Obrigada por sua oração. Ela viu quando a gente se conheceu. Ela viu de perto, né? A gente adolescente, terminando, voltando. Adolescente não, eu já era jovem. E ela participou de tanta coisa, queridos. E eu fiquei tão honrada dela ter vindo hoje aqui, porque é o nosso último culto nessa fase. Eu quero honrar a sua vida, amiga. E sabe, eu queria que você viesse aqui, eu quero orar por você. Porque eu te via hoje como... Eu nem sei por que você veio aqui, se foi por causa disso, ou se Deus que falou para você vir. Mas sobre isso que eu falei, eu vejo a sua vida como essa peça única diante do altar. Sabe, eu sei que como adultas hoje, às vezes a gente é tendencioso a olhar os pedaços. Mas Deus nos vê como uma peça única. Como um tecido nobre, de alta qualidade, de alto valor. Você tem alto valor, não só para mim, mas muito mais para o Senhor, muito mais. Sabe, ela é uma missionária, queridos, ela é uma mulher de Deus. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá.
fica aqui, só fica aqui. Obrigado, Pai. Obrigado. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, nós já estamos chegando ao fim do nosso culto, mas eu tenho uma nota no meu coração. Talvez você não esteja aqui à noite para a gente fazer isso. Eu vou fazer com vocês que estão aqui de manhã. Nós vamos orar pelos vizinhos, pelo proprietário desse prédio, e vamos agradecer ao Senhor pela fase que nós vivemos aqui. Você pode fazer isso? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te dar graças, porque o Senhor nos conectou a essas pessoas que foram nossos vizinhos durante esse período. Obrigado, Pai, por todos os vizinhos do lado direito, os vizinhos do lado esquerdo. Obrigado por essas conexões, por aquilo que a gente de alguma forma conseguiu transmitir, depositar. Pai, eu creio que sementes foram depositadas no coração deles, e eu declaro a frutificação. Pai, eu oro, eu abençoo os proprietários desse prédio. De fato, Pai, eles foram abençoados por nos acolherem nesse lugar. Eles foram abençoados, Pai, por investir nesse lugar, ainda antes de nós nos tornarmos igreja. Mas Pai, eu oro pelas sementes que foram depositadas no coração deles. Eu oro pelo tempo que nós, Pai, eu te dou graças pelo tempo que nós estivemos aqui. Obrigado pelas vidas alcançadas. Obrigado, Pai, pelas pessoas que foram afetadas, edificadas nesse lugar. Quantas pessoas foram ministradas passando em frente desse lugar, Pai. Eu te dou graças. Obrigado, Pai, porque esse lugar foi disponível e ficou disponível a nós, e pessoas puderam se chegar aqui. Eu te dou graças, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Existe tanta gratidão no nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado. Esse prédio foi um passo de fé a nós. E tudo aquilo que nós cremos para esse lugar aconteceu. Como é bom poder olhar para esse espaço e saber que aquilo que nós podíamos fazer aqui foi feito. Usamos cada espaço, cada cômodo, cada lugar, Pai. Foi utilizado com tanta sabedoria, tanta graça. As nossas crianças puderam ser ministradas aqui, os nossos teens, nossos jovens. Vigílias foram feitas nesse lugar. O Rema começou aqui, o centro de cura começou aqui. E eu te dou graças, Pai, porque o Senhor nos possibilitou viver cada uma dessas coisas nesse espaço físico. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Você pode se sentar. A gente avançou um pouco no horário. Eu quero dar alguns recadinhos a vocês. Queridos, nós vamos ter culto hoje à noite, às 18 horas.
E esse culto das 18 horas, ele vai ser o nosso último culto nesse lugar, amém? Então, se você vier aqui, você vai vir para nos ajudar com a mudança. E a gente vai montar esse cronograma de mudança, a gente vai passar isso depois, tornar isso público, para você que quer ajudar, poder, conseguir nos ajudar, ok? Quando eu falo nos ajudar, é ajudar você, porque a igreja é nossa. Amém? Então você não ajuda o pastor, você está se ajudando, uma vez que a gente está nessa mudança. Amém?